Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Visão Panorâmica das Escrituras. Bom, nós estamos então no período mosaico. Na aula passada nós falamos sobre a importância e o significado de aliança. Nós falamos da aliança que Deus firmou com Israel. Nós falamos também a importância de entendermos a palavra aliança, né? Nós falamos que a palavra aliança, ela tem dois sentidos, lembra? E nós falamos que toda vez que a Bíblia vai tratar das alianças que Deus faz com o homem, sempre vai ser a palavra, no original, da tradução original, sempre vai ser usada a palavra diatec, né? Que diatec é aquela aliança, significa que uma parte desta aliança é superior. Deus é superior nas alianças que ele faz. Deus é quem faz os decretos, dá as ordens, faz as promessas. Cabe ao homem simplesmente cumprir estas exigências, né, que são colocadas por Deus, né? E o outro sentido da palavra aliança é aquela palavra síntec, né, que é usada entre uma aliança entre duas partes iguais, né? União de marido e mulher, ou um pacto ou acordo entre duas pessoas, enfim. Quando você entende isso, você entende que as alianças que Deus faz, o homem não tem como exigir ou determinar nada para Deus. O homem só cabe a obedecer a essa aliança que Deus firma com o homem. E nós falamos na última aula dessa aliança que Deus fez com a nação de Israel. Então Deus fez uma aliança no Velho Testamento com uma só nação, que foi a nação de Israel, ok? Então é isso que eu queria que você entendesse, que Deus, ele não fez uma aliança com nenhum de nós, né? Ele não fez uma aliança com o Brasil, ele não fez uma aliança com qualquer outra nação naquele momento específico, né? No Velho Testamento, ele fez uma aliança com Israel, tá bom? Então, toda vez que você for ler os 5 primeiros livros, na verdade, os 4, né? Depois termina Gênesis, e se você for ler de Êxodo até Deuteronômio, você vai ver essa aliança que Deus firmou com Israel, e na maioria das vezes ele vai dizer, faça uma aliança com Israel. Deus está falando, faça uma aliança com você, Israel, para nós entendermos que essa aliança que ele firmou, a lei foi dada para os israelitas. Por isso, nós não temos que seguir nenhuma lei, ordenança relacionada à lei. E nós vamos ver no último período, que é o período cristão, o que nós cristãos temos que guardar, ok? O que foi estipulado por Deus na nova aliança. Mas agora nós estamos tratando sobre a lei que foi dada para Israel. E lá na frente, no período cristão, nós vamos entender qual foi o objetivo da lei. Por que a lei foi dada? Qual era o propósito da lei? Tá bom? Mas nós vamos ver isso com calma. Mas, por enquanto, nós estamos vendo a história, né? Essa história da nação de Israel que foi formada, né? Agora eles são 12 tribos que acabaram de receber a lei, né? E agora nós vamos ver as outras coisas que estão acontecendo nesse período em que Israel está no deserto, tá bom? Então é isso que eu quero que você entenda, a importância de aliança e essa aliança que Deus formou com a nação de Israel, ok? Bom, eu estou na página 25 e nesse momento, nessa parte do estudo, continuando o período mosaico, nós estamos ainda vendo como está sendo a organização do povo de Israel antes deles entrarem na terra prometida, tá bom? Então, primeiramente, nós vimos que eles receberam a lei. Então, Deus firmou uma aliança, entregou a lei, essa aliança foi firmada, lembra que foi, o sinal dessa aliança foi, os israelitas tinham que guardar o sábado,
tá bom? Então essa é a aliança que ele fez com os israelitas. Então eles receberam a lei, estão com a lei aí toda pronta, e agora vamos ver as outras recomendações, especificações, as outras ordens que Deus está dando ao povo nesse período em que eles estão no deserto, tá bom? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão do tabernáculo, tá bom? Então eu estou na página 25, tá? Página 25. Nesse momento nós vamos falar um pouco sobre o tabernáculo, tá bom? Então, lembra, eles receberam a lei, estão com a lei, ok? Estão lá acampados. Agora Deus vai pedir que eles construam um tabernáculo. E vamos ver o que é o tabernáculo, qual era o propósito do tabernáculo e por que ele foi construído, tá bom? Então você tem aí na sua apostila essa introdução, você pode ir preenchendo então essas lacunas vermelhas. Então vamos ver sobre o tabernáculo nesse momento, ok? Então vamos lá. Em hebraico, tabernáculo significa morada de Deus. A nação de Israel vai ter Deus habitando no meio deles. Assim, o próprio Deus vai dar instruções de como deve ser a construção da sua casa, dos móveis, e vai mostrar também as qualificações exigidas das pessoas que vão trabalhar no seu santuário. Portanto, a partir de agora, o termo tabernáculo vai significar tanto na velha como na nova aliança o lugar em que Deus habita com o seu povo, conforme Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Deus vai dizer assim, ó: "E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio." Então, da mesma forma como Deus orientou Noé, quando você for ler lá a história de Noé, quando ele construiu a arca, Deus deu as especificações do jeito que ele queria que fosse feito. E Noé seguiu tudo conforme Deus tinha proposto. Da mesma forma, Deus falou, ó, eu vou habitar no meio de vocês por meio do tabernáculo. Mas não é do jeito que vocês querem. Não é o povo que escolher o jeito que as coisas iam ser, da coisa como a coisa ia ser construída. Deus vai dar todas as especificações, Deus vai dizer quais são os utensílios que vão ser usados, quais vão ser os materiais, como vai ser construído, quem vai poder mexer no tabernáculo, quem vai poder construir, quais vai ser as pessoas, vai ter pessoas qualificadas para construir o tabernáculo, somente pessoas especificadas por Deus vão poder administrar o trabalho dentro do tabernáculo. Nós vamos ver quem são essas pessoas. Então, todas as coisas que Deus ordena têm que ser feitas do jeito que Ele quer, tá bom? E aqui não é diferente. Então, em relação ao tabernáculo, o povo vai fazer as coisas de acordo com o modelo que Deus vai dar para Moisés. E Moisés vai comunicar. Lembra que Moisés é o mediador. Ele vai receber a informação de Deus, ele vai transmitir ao povo. Então, ele vai passar as especificações das coisas que deveriam ser do jeito que Deus queria. Eles não iam receber as especificações e falar, tá, mas vamos fazer desse jeito, vai ser melhor. Não, vamos fazer daquele outro jeito. Não, vamos pensar de uma outra forma. Não, eles fizeram de acordo com as ordens que Deus havia dado, tá bom? Então a gente precisa entender sobre isso em relação a Deus, principalmente no Velho Testamento, porque quando chegarmos no Novo, vai funcionar da mesma forma. Então, todas as coisas que Deus pede enquanto organização de igreja descritas na sua palavra, nós temos que fazer da mesma forma, segundo o que Deus pede. Né? Deus já coloca as especificações do que Ele quer na palavra dele. Volto para a aula de autoridade. A Bíblia é nossa autoridade, então eu vou fazer a vontade de Deus segundo a palavra dele, porque a Bíblia é a autoridade, né? A minha autoridade, a Bíblia veio de Deus, então o povo vai seguir as especificações de Deus para construir o tabernáculo, tá bom? Então vamos ver como foi
essa organização para que o tabernáculo pudesse ser construído. E Deus estaria ali habitando entre o povo através do tabernáculo, ok? Então vamos lá, letrinha A, na página 25. Então é só você acompanhar e ir preenchendo aí, né? Só tem uma lacuna aí para você preencher esse de vermelho. Então vamos lá. Letra A, o mandamento para construção. Este tabernáculo deveria ser rigorosamente construído de acordo com o modelo que Deus havia dado a Moisés no Monte Sinai. Então você tem as passagens aí, você pode ler com calma na sua casa, está na sua apostila. Então você vai ver lá o modelo da forma como Deus queria que o tabernáculo fosse construído. Essa verdade é enfatizada 7 vezes na Bíblia. Então, que os israelitas fizeram conforme o que Deus havia ordenado. Então, você tem as passagens aí para você ler também. Por isso, Deus foi o arquiteto, aquele que fez a planta do tabernáculo. Então, ele deu o modelo que ele queria, do jeito que ele queria. Lembra, Deus é a parte superior desta aliança. Ele vai determinar e vai dizer como as coisas devem acontecer. Não é o homem que vai determinar como Deus deve agir. Lembra disso, tá bom? Então, Deus vai dar o modelo e vai determinar como o povo deve agir. O homem tem que falar, ok, Deus, vamos lá. O homem tem que obedecer às determinações, àquilo que Deus pede para o homem fazer, tá bom? Só reflita sobre isso. O homem não tem poder de determinar nada a respeito do que Deus pede. Nosso papel é obediência, tá bom? Então, o povo recebeu essa ordem, o mandamento para a construção, eles tinham todo o modelo pronto, eles tinham que colocar a mão na massa e construir esse tabernáculo. Letra B, os recursos viriam para a construção. Vamos lá. Os recursos viriam das ofertas voluntárias, dos despojos dos egípcios e dos corações generosos dos israelitas. Então, quando eles saíram do Egito, eles receberam muitos recursos dos egípcios, né? Eles receberam ouro, muitas outras coisas. Esses despojos dos egípcios foram usados para a construção do próprio tabernáculo, né? E eles receberiam também muitas doações. O próprio povo iria fazer ofertas voluntárias para que isso pudesse acontecer. Olha, Êxodo 25, versículo 2. Deus está falando, disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles, ouro, prata e bronze. E aí todo o material necessário, e aí ele fala, para que isso vai servir? E farão, no versículo 8, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então seria das ofertas generosas dos israelitas, que eles iriam entregar de coração para que o tabernáculo pudesse ser construído, tá bom? Então, é daí que os recursos viriam, das ofertas voluntárias e dos despojos que eles receberam dos egípcios. Tem as passagens aí para você ler, para entender esses despojos que eles receberam dos egípcios, tá bom? Letra C, os materiais para a construção. Os materiais eram metais preciosos, como ouro, prata e bronze, pedras preciosas como ônix e de engaste, tecidos finos como linho, estofa azul, púrpura e pele de animais, madeira como acácia e ainda especiarias e azeite. Então, esses são os materiais que eles precisavam para construir, então, esse tabernáculo, ok? Qualquer dúvida, pode perguntar. Vamos para a letra D. Você pode preencher aí a palavrinha, né? A palavrinha véu. Vamos lá. Letra D. Os móveis e utensílios. Dentro do tabernáculo, haviam vários móveis
como a Arca da Aliança. Nós vamos falar um pouquinho sobre a arca lá na frente, né? Aquela arca de ouro que eles carregavam, né? A gente vai ver o que, que tinha dentro da arca, tá bom? A Arca da Aliança, que em alguns momentos da história de Israel você vai ler que algumas pessoas não podiam tocar na arca, se algumas pessoas tocassem na arca, morriam, né? Nós vamos falar sobre um pouquinho da arca. Tinha a mesa dos pães da preposição, tá bom? Que somente os sacerdotes podiam se alimentar, mas existe aquela história de que Davi ele teve que dar, né, pegar os pães para ele e os seus soldados não morrerem de fome, mas era uma situação diferente. Quando nós chegarmos lá, a gente vai ver por que ele fez isso. Também tem um candelabro de ouro, né? Cada utensílio tem o seu significado, né? Conforme você for lendo, então, o livro de Êxodo, você vai ver o objetivo de cada utensílio. Então, tinha o altar do holocausto, o altar do incenso, né? A bacia de bronze, tinham as cortinas, o véu e os óleos da unção. Então, esses são os móveis e os utensílios que iam ter dentro do tabernáculo. Então, conforme você for lendo as passagens, você vai vendo como esses utensílios, esses móveis eram feitos, por que eles eram construídos e, o mais importante, qual era o objetivo de cada utensílio. E um fato interessante é o véu, né? Em Êxodo 26, 33, ele vai falar sobre o véu. O véu ele vai falar assim, ó, como deveria ser feito o véu, qual era o tipo de tecido, né? Ele fala que eles tinham que pendurar, a forma como eles iam pendurar no tabernáculo. Ele fala, ó, pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu. Então, atrás do véu, eles tinham que pôr a Arca da Aliança. O véu separará o lugar santo do lugar santíssimo. Então, esse é o véu lá aonde quando Jesus ele morre na cruz, o véu é rasgado. Então é esse véu que faz essa separação do lugar santo do lugar santíssimo. A gente vai ver isso com calma na foto, né? Vai ter uma imagem aí na sua apostila, você tem uma imagem sobre o tabernáculo para a gente entender aonde esse véu se localizava e qual que era a ideia desses locais do tabernáculo, tá bom? Mas só para você entender que esse é o véu, né, onde separava dois lugares importantes do tabernáculo e aonde é esse véu que se rasga quando Jesus morre na cruz, tá bom? Então vamos conversar com isso mais para frente. Então esses são os móveis e os utensílios que tinham aí dentro do tabernáculo, ok? Bom, vamos para a letrinha E. Você pode preencher aí o lugar vermelho. Então vamos lá, os lugares do tabernáculo. Então tinha o átrio, que era um pátio, né? O pátio era chamado de o átrio, tinha a tenda da congregação, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou chamado também de santíssimo lugar. Então a gente vai ver quem são as pessoas que podiam circular por esses locais, tá bom? Então não era qualquer pessoa que podia circular não era qualquer pessoa do povo que podia então ficar circulando aí pelo pátio, pelo lugar santo e lugar santíssimo. Então são pessoas específicas que podiam então estar nesses locais, tá bom? A gente vai conversar com calma isso mais para frente um pouquinho. E letrinha F, os trabalhadores do tabernáculo. Todo o povo trabalhou na obra para construir esse tabernáculo, né? Começaram com as ofertas e depois foram com a mão de obra. Alguns homens, porém, receberam de Deus, através do Espírito Santo, certas habilidades especiais para trabalhar com os materiais disponibilizados para a construção. Então você tem algumas passagens aí que vai contar um pouco dessas histórias, que são bastante interessantes. Alguns homens foram escolhidos por Deus para trabalhar com a parte de artesanato, costura, manusear algum material específico para poder juntos construir um tabernáculo. Então Deus capacitou aí, através do Espírito Santo, esses homens para que eles pudessem ter essas habilidades especiais para trabalhar, né, e construir e formular aí, essas partes mais específicas, manuais de artesanato, né, que tinham que fazer no tabernáculo, tá bom? Então pode preencher lá com calma. Letra G também você pode preencher aí os vermelhos. Vamos falar um pouquinho qual era o propósito do tabernáculo, tá bom? Então, o tabernáculo está sendo construído pelos israelitas. Qual era o propósito de ter
um tabernáculo. Então, o tabernáculo era um santuário para a habitação de Deus, um local que serviria de centro social, moral e religioso de Israel. Uma tenda portátil que era armada quando o povo acampava. O plano do tabernáculo estaria presente mais tarde no templo em Jerusalém. Então, o tabernáculo era um símbolo de realidades espirituais através de realidades materiais, como sombra da verdadeira obra de Cristo e da igreja do céu. Então, o tabernáculo, inicialmente, ele era esse símbolo de realidades espirituais, com o propósito de orientar a nação de Israel na parte, digamos assim, religiosa, principalmente, na parte espiritual, né? Porque no tabernáculo, e depois, posteriormente, quando o tabernáculo vai se tornar o templo, né, na época dos reis, o tabernáculo, a gente vai ver que somente os sacerdotes tinham acesso ao tabernáculo, que trabalhariam no tabernáculo, e eles trabalhavam no tabernáculo para cuidar dessa parte religiosa de Israel, e eles cuidavam, a parte principal dos sacerdotes, nós vamos ver na próxima parte, era o sacrifício de animais. Então, você vai ver que os israelitas tinham uma série de ofertas que eles precisavam fazer para vários tipos de situações, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho dos sacerdotes e por que eles tinham que fazer esses sacrifícios, tá bom? Mas o propósito do tabernáculo seria a habitação deles, a habitação de Deus no meio do povo, né? Então, toda vez que eles precisavam caminhar, o tabernáculo ele era montado e desmontado, toda vez que eles precisavam andar, eles andavam, armavam acampamento, faziam a caminhada que tinham que fazer. Quando eles se estabilizavam em algum lugar, eles tinham que armar tudo de novo, né, as suas tendas, o tabernáculo, né? Então nós estamos vendo que o principal propósito do tabernáculo ele era um símbolo, né, que era algo que era usado para as atividades espirituais, né? E como eu falei no final, tabernáculos seria uma sombra da verdadeira obra de Cristo. E nós vamos ver isso no período cristão, né? Aonde que Deus habita lá na nova aliança. Mas na velha aliança nós estamos vendo que ele está habitando aqui no tabernáculo. Bom, essa imagem que você está vendo aqui, essa imagem você vai ter na sua apostila. Só, né, você tem a identificação aí sobre cada utensílio e o véu ficava onde está o mouse aqui, né? O véu ficava aqui, ele separava o lugar santo, esse local aqui era o local santo, e aqui dentro era o lugar santíssimo, o local santíssimo, tá bom? Ele separava esses dois locais, e atrás do véu ficava então a Arca da Aliança. Já vou falar um pouquinho sobre esses utensílios, né? Mostrar algumas fotos sobre esses utensílios. Então, a gente vai ver que o sumo sacerdote, ele era o único, os sacerdotes tinham acesso, então, a todo o tabernáculo, mas e não tinham acesso ao Santo dos Santos. O sumo sacerdote era o único que tinha acesso a entrar ao lugar santíssimo, e eles entravam, né, o sumo sacerdote entrava aqui uma vez por ano para fazer, então, o sacrifício, né, por ele e por todo o povo, né, aquele sacrifício de propiciação, que é para acalmar a ira de Deus em relação aos pecados. Então, uma vez por ano, eles tinham que fazer esse sacrifício, né, para acalmar a ira de Deus, que é o sacrifício da propiciação. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote fazia esse ritual. Então, nós vamos ver um pouquinho mais sobre os sacerdotes lá na frente, mas antes vamos falar um pouquinho sobre vamos mostrar um pouco mais algumas fotos sobre como era o tabernáculo dentro. Mas antes, já lemos o texto de Êxodo 25, que Deus pede que eles fariam um santuário para ele, que Deus habitaria no meio do povo. E a gente vê então, isso aí não está na sua apostila, é só uma informação complementar. O tabernáculo é um santuário para a habitação de Deus.
O tabernáculo é uma tenda portátil armada para acampar. Então, sempre quando precisavam viajar, eles tinham que desmontar e montar. E o tabernáculo é um símbolo de realidades espirituais. Então, ele era um símbolo para a parte religiosa, espiritual que eles tinham que realizar. Então, aí tá ali onde está a seta, onde ficava o véu, né, que separava os dois locais. Então a gente viu que o tabernáculo tinha que ser reconstruído conforme o modelo do Senhor. Então nós temos aqui alguns utensílios do tabernáculo, começando então pelo altar do holocausto. Então era mais ou menos assim, onde eles colocavam um fogo e colocavam um sacrifício, né, de acordo com as especificações, né. Conforme você for lendo os primeiros livros aí da Bíblia, você vai ler que para cada situação eles tinham então um tipo de sacrifício, ok? Não era para todas as coisas, mas tinha algumas coisas específicas que eles tinham que fazer alguns sacrifícios. Tinha uma bacia de bronze, né? Fazia algumas, colocavam sangue, né, dos animais, né, quando tinham que fazer os sacrifícios. Tinha um candelabro, né? A nação de Israel era a luz, né? Naquele momento eles eram a luz do mundo, né? Porque Deus estava com eles. Então eles tinham um candelabro. Eles também tinham a mesa dos pães da presença, né? Esses pães aí que os sacerdotes podiam comer nas suas cerimônias. Então quando você for ler, você vai vendo os propósitos de cada utensílio que foi construído, né? E aquela história lá, onde Davi entrou no templo, no tabernáculo, e ele deu esse pão para os seus soldados para eles não passarem fome. Você vai ver lá por que eles fizeram isso, tá? Nós temos o altar do incenso, né? Eles também mexiam bastante com o incenso. E também temos uma peça muito importante no tabernáculo e depois posteriormente no templo, que é a Arca da Aliança, né? A famosa arca, onde tem inúmeras histórias no Velho Testamento onde pessoas tocavam nessa arca, morriam, porque não era qualquer pessoa que podia tocar na arca, né? Podia manusear a arca, ela tinha essas hastes, somente os sacerdotes podiam conduzir a arca, né? E é interessante você saber também o que tinha dentro da arca, que é uma situação também que vai cair na prova, tá bom? Pode anotar aí. Então, dentro da Arca da Aliança, eles tinham um vaso com maná. O maná era o alimento que os israelitas comiam quando estavam no deserto, né? Deus dava o maná, que era uma espécie de pão, né? Que eles comiam, que caía do céu quando eles estavam no deserto. Então, eles tinham um vaso com maná, né? Estava dentro da arca. Eles tinham dentro da arca também a vara de Arão, ficava dentro da arca, aquela vara que virou cobra naquela situação lá quando eles estavam no Egito, né? Uma história bem interessante. Então a vara de Arão também está dentro da arca. E outra peça importante dentro da arca é as tábuas da aliança, onde estavam escritos os 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos estavam aí dentro da Arca da Aliança, ok? Então esses são os três utensílios, né, que tem objetos ou coisas que tem dentro da Arca da Aliança, tá bom? Então a Arca da Aliança, ela ficava dentro do Santo dos Santos, né? O véu separava, né, o lugar santo do lugar santíssimo, e a arca ficava lá dentro. Quando precisava ter esse manuseio, que eles precisavam manusear, somente os sacerdotes podiam, né, fazer esse transporte, carregar a Arca da Aliança, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tiver a respeito do tabernáculo, então pode mandar para nós. Então aí mais uma foto aí para você ver. O lugar santo, aqui somente os sacerdotes podiam entrar para prestar culto, né? Era um local somente dos sacerdotes, tá? E o lugar santíssimo, aqui somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para entregar a oferta de expiação,
né? Uma vez por ano ele fazia essa oferta de expiação para acalmar a ira de Deus. Você tem um texto aí que você pode ler. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar dentro dessa tenda. Os outros, né? O sumo sacerdote entrava aqui, os outros sacerdotes só ficavam aqui, nesse outro pátio, tá bom? Então, você tem as imagens e as fotos aí na sua apostila. Então, Hebreus 8:5, os sumos sacerdotes servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Então, esse era o objetivo do tabernáculo, é uma sombra daquilo que está nos céus, né? A gente sabe que Deus, ele hoje, né, sempre habitou nos céus, mas o tabernáculo era um sombra daquilo que está por vir, né? Então, eles montavam e desmontavam o tabernáculo, né, conforme eles iam viajando. Bom, essa foto, essa imagem é para você entender como era organizado as 12 tribos de Israel quando eles estavam no deserto. Existia uma organização, existia uma forma deles se organizarem no deserto, tá? No meio sempre ficava, né, o tabernáculo, né? E o número 1 ali, você vai ver que é Moisés, Arão e família. O 2 são os coatistas, que são os descendentes de Coate, né? Depois tem os georsonitas, descendentes de Gerson, e os meranitas, descendentes de Meriam. Então são, na verdade, algumas famílias dos levitas, né, a tribo de sacerdotes, na verdade, eles que ficam próximos, né, ao tabernáculo, tá bom? E em volta do tabernáculo nós vamos ter então as outras tribos, né, que são as outras 12 tribos de Israel, e você vai ter as numerações aí, né, de número de homens que tem em cada parte, tá bom? Então, essa era a organização deles no deserto. Eles eram pessoas organizadas. Nessa foto, para você entender, eles formavam, né, alguns acreditam aí, era a forma de uma cruz, né, quando eles estavam no deserto. Então, essa é a ordem que eles tinham aí quando estavam reunidos. Em volta ficava, então, a tribo de Levi, que são aquelas tribos, são a tribo de sacerdote, que nós vamos ver, né, que são aqui a família Moisés e sua família são todas as tribos de Levi, então eles ficavam em volta aí do próprio tabernáculo. Então essa era a organização do povo de Israel, ok? Bom, vamos conversar agora um pouquinho sobre Israel e os sacerdotes. Então você está vendo aí como eram as vestes dos sacerdotes. Então o sacerdote comum tinha essa veste aí, né? Comum, branca, turbante, e o sumo sacerdote tinha umas vestes mais elaboradas, né? Então ele tinha um pouco mais de utensílios em sua roupa, tá bom? Vamos ver. Então vamos lá, página 26, vamos falar um pouquinho sobre os sacerdotes, ok? Os sacerdotes, você pode preenchendo aí as lacunas vermelhas. O sacerdote servia de mediador entre Deus e o povo e também cuidava dos trabalhos religiosos no tabernáculo. A palavra sacerdote significa celebrar, e o sentido da palavra é chegar perto, pois os sacerdotes simbolicamente chegavam perto da presença de Deus em favor do povo judeu. Isso acontecia quando os sumos sacerdotes, e somente eles, podiam entrar uma vez por ano no lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, para oferecer sacrifícios de animais ofertados pelo povo. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre os sacerdotes, né? Que eles eram esse mediador, cuidavam da parte religiosa do povo e da parte religiosa do tabernáculo, e eles eram aqueles que chegavam perto, né, da presença de Deus em favor do povo judeu para celebrar esses sacrifícios, ok?
Bom, letrinha A. Vamos falar sobre as ordens divinas dos sacerdotes. Então, você pode preencher aí no número 1. O principal serviço do sacerdote era o sacrifício de animais. Então, esse era o principal serviço deles. Eles tinham que fazer sacrifícios diários e sacrifícios especiais, principalmente em festas religiosas judaicas, conforme os mandamentos e as instruções do Senhor. Então, esse era o principal serviço que os sacerdotes faziam. Então, eles faziam esses sacrifícios de animais e cuidavam dessa parte religiosa, né, e das festas judaicas do povo. Ok? Então, você pode preencher aí no vermelho, na lacuna no número 1. 2. As qualificações dos sacerdotes. Então, não era qualquer pessoa que podia ser sacerdote, tinham qualificações para uma pessoa ser sacerdote. Então, era um homem sem defeito físico, a partir dos 25 anos de idade, e se aposentava aos 50 anos. Tinham que usar vestes especiais e do sumo sacerdote eram ainda mais detalhadas. Então, você tem um texto aí, né, como a imagem do lado, as vestes do sumo sacerdote eram mais detalhadas. Tinham que ser casados e suas famílias tinham que ser exemplares. Então, algumas qualificações para uma pessoa tinha primeiramente que ser da tribo de Levi para uma pessoa ser sacerdote, tá bom? Não era qualquer pessoa que podia ser sacerdote, tinha essas qualificações para ser sacerdote, tá bom? 3. Quem foram os primeiros sacerdotes, tá bom? Vamos lá. Foram Arão e seus filhos, né? E Arão, que é irmão de Moisés, e os seus 4 filhos, Nabade, Abiú, Eleazar e Itamar. Você pode ler lá em Êxodo 28:1, está na sua apostila. E aí, esse que está em vermelho na apostila é na sua lacuna que você precisa preencher na apostila. Assim, iniciou-se o sacerdócio arâmico, que é da descendência de Arão, porque Arão ele é levita, ou sacerdócio levítico, que é da tribo de Levi. Né? Não importa se falar sacerdócio arâmico ou levítico, mas é descendência de Levi ou descendência de Arão, que são os sacerdotes. E Arão foi o primeiro, né, sacerdote, o primeiro sumo sacerdote de Israel. Então, estes foram os primeiros. Você está vendo a imagem aí de como era a roupa que um sumo sacerdote tinha que vestir, ok? Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode perguntar, tá bom? Então, eles tinham esse peitoral, né? Que você está vendo aí na imagem. Esse peitoral tinha 12 pedras, e que representava as 12 tribos de Israel. Eles tinham outras 2 pedras, que eram Tumim e Urim, que eles usavam para decidir coisas, né? Tirar sortes, né? Naquela época, tomar decisões. Eles usavam essas pedras para tomar algumas decisões, né? Como se fosse tirar sorte. Tinha cinturão, a túnica, era uma roupa um pouco diferente, né, do sacerdote comum. Então, somente os sumos sacerdotes podiam usar essa roupa, ok? Então, estamos falando então sobre a tribo de Levi, que são os sacerdotes. Bom, só para nós recapitularmos, Jacó teve uma grande família, né? 4 mulheres e 12 filhos e uma filha, que formam a base da nação de Israel. Entretanto, Levi, né, ele foi uma tribo separada, eles foram designados, né, os levitas foram designados para serem os sacerdotes, para cuidarem da parte religiosa do povo. Então, dos filhos de Jacó, Levi não teria direito à porção de terra quando eles conquistassem a terra prometida. A gente vai ver lá na frente, quando a terra for dividida, Levi não vai receber porção de terra, porque eles iriam cuidar da parte religiosa do povo,
tá bom? Então a gente vai ver quem que assumiu o Levi, ele está na conta dos 12 filhos de Jacó, por quem que vai entrar no lugar de Levi, e a gente vai ver que José também não vai ter. Então esses são os 12 filhos de, de Jacó, e a gente vai ver que José também não vai receber porção de terra. Por que que José, as descendentes de José não vai receber porção de terra quando eles conquistarem a terra de Canaã e for ter aquela divisão? Nós vamos ver que a terra vai ser dividida entre as 12 tribos. Por que que José não vai receber? E Levi nós estamos vendo que ele não vai receber porque eles são uma tribo de sacerdotes, né? E a gente vai ver isso com mais calma no período das conquistas. Mas vamos para a letrinha B, vamos falar um pouco mais sobre a tribo de Levi. Você tem essas passagens, você pode ler para entender um pouco mais sobre a tribo de Levi. Era uma das 12 tribos de Israel. Você pode preencher aí. Era uma das 12 tribos de Israel, escolhida por Deus para ser a tribo de sacerdotes. A função principal dessa tribo era cuidar dos trabalhos religiosos no tabernáculo, como, por exemplo, o sacrifício de animais. Quando a terra prometida foi dividida entre as 12 tribos de Israel, a tribo de Levi foi a única tribo que não recebeu terras como herança. Por isso, Deus ordenou que os levitas vivessem somente dos dízimos, que era 10% dados pelas outras tribos e dos animais sacrificados. Então a gente vai ver, quando a terra for dividida, a tribo de Levi não vai receber terra por herança. Não vai ter uma parte lá escrito Levi, né? Em vez disso, eles vão ser tribos de sacerdotes, vão cuidar da parte religiosa do povo, vão cuidar do tabernáculo, e para que eles possam sobreviver, para que eles possam cuidar deles e dos filhos, né, deles, eles vão receber das outras tribos o dízimo. Então, a gente vai ver que o dízimo foi instituído para cuidar das necessidades dos levitas, tá bom? Então, se você conseguiu preencher aí. Então, a gente está falando, já encerrei a parte dos sacerdotes, nós estamos falando que os sacerdotes eles iam ter uma função especial dentro das 12 tribos, né? Então eles cuidariam aí da parte religiosa, seriam usados por Deus aí para cuidar, né, do tabernáculo, né? Sua principal função era era o sacrifício de animais. Então essa era a função dos levitas, tá bom? Então, você vai ter um texto aí na sua frente, né, na letra B, no final lá, você vai ter um texto de Números 18, 21 a 24, que você precisa ler esse texto, né, gravar, é um dos textos que você precisa entender o que está falando do texto, porque esse texto é o que vai cair na prova também, tem até uma marcação nele aí. O texto vai dizer assim, Números 18, versículo 21, vai falar um pouquinho sobre essa questão dos levitas, tá bom? Doa aos levitas todos os dízimos, está falando um pouco sobre dízimo, né? Em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho da tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em questão de terra, né, eles não vão receber herança. Em vez disso, dou como herança aos israelitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. Então, Deus institui o dízimo para os israelitas, porque eles não iriam receber
terras por herança. Então, a herança que eles iriam receber seria o dízimo que os israelitas iriam trazer para eles, que iriam contribuir para eles, né, para que eles pudessem sobreviver, tá bom? Bom, em relação ao dízimo, nós vamos conversar isso também na Nova Aliança. Em contexto de igreja, você pode não concordar, né, mas é uma questão séria que nós precisamos também tratar, né, em questão da organização da igreja. A igreja não tem a obrigação de dar dízimos, porque o dízimo não é para o contexto de igreja. Nós vamos ver isso com calma quando nós chegarmos no período cristão. Dízimo era na velha aliança, foi instituído por Deus para atender as necessidades dos sacerdotes, dos levitas, que não iriam receber não iriam receber terra por herança. Né? Eles iriam cuidar da parte religiosa, iriam cuidar da parte de sacrifícios, né? Mas eles precisavam sobreviver, eles eram casados, eles tinham família, eles tinham que cuidar do lar. Né? Então eles iriam receber o dízimo dos israelitas. Né? Então a gente vai ver com calma que no contexto de igreja, né, as pessoas infelizmente tiraram algo que é do Velho Testamento. Como eu já falei, não cabe a nós pegarmos nada, lá foi escrito para nos ensinar, como orientação. Então muitas pessoas pegam algo do Velho Testamento e querem trazer para o contexto de igreja. Mas na igreja, se você for ler o Novo Testamento, não existe um exemplo onde a igreja dá dízimo, no primeiro século. Ok? Então nós vamos conversar sobre isso, né, no período cristão. A igreja precisa do dinheiro para cuidar do trabalho, da obra da igreja. Também o dinheiro é importante para que a obra possa continuar crescendo, para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus, para que mais pessoas possam ser evangelizadas, mas não com dízimos. Né? Nenhuma igreja tem o direito de obrigar as pessoas a dizer, você é obrigado a dar o dízimo. Isso você não vai encontrar no Novo Testamento, porque a igreja, a gente vai ver com calma, está no contexto de Novo Testamento. A questão aqui que nós estamos tratando é da aliança que Deus firmou com uma só nação, que é o povo de Israel. Então, o dízimo é designado para os levitas, sacerdotes da tribo de Levi. Então, em questão de dízimo, nós vamos conversar com mais calma quando chegarmos no período cristão. Mas, só para você ir pensando, porque isso é algo sério, eu quero que você pense e eu quero que você reflita. Em questão de igreja, não existe dízimo. Você não vai encontrar nenhuma passagem no Novo Testamento que você vai ver cristãos no primeiro século dando dízimo para as igrejas, tá bom? Nós vamos conversar o que o cristão precisa fazer hoje no contexto de igreja, tá bom? Lembrando que em nenhum momento eu estou falando algo que eu penso ou que eu acho. Estou colocando as coisas que estão descritas na palavra de Deus. Então, se a Bíblia é minha autoridade, vou ficar com a minha autoridade, que é a palavra de Deus, ok? Então, antes de nós tratarmos mais sobre o dízimo, nós vamos passar por todo o Velho Testamento. Quando chegarmos no contexto de igreja, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o dízimo, tá bom? Então eu quero que você pense e reflita sobre isso, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre Israel e as festas. Israel comemorava muitas e muitas festas, né, durante o ano, né? Então, se você for ler aí os livros de Êxodo até Deuteronômio, você vai ver a quantidade de festas que eles tinham. Mas eu coloquei aqui as três mais importantes festas que os israelitas comemoravam, tá bom? Vamos lá, estou na página 26. Vamos falar sobre Israel e as ofertas, festas e sacrifícios. Letra A. Vamos falar sobre as festas. Conforme a lei, os israelitas celebravam muitas festas em dias especiais. O dia de sábado, a festa da lua nova
a festa das trombetas, mas além destas, os israelitas celebravam 3 importantes festas históricas. Então, a primeira aí que você pode preencher era a festa da Páscoa ou dos pães asmos. Então, você tem a passagem de Levítico 23, né? A festa da Páscoa eles comemoravam para relembrar que eles foram libertos do Egito. Então, quando eles comemoravam ali no Velho Testamento, eles celebravam que Deus tinha tirado eles do Egito, né? Era a festa da Páscoa. Eles tinham a festa do Pentecoste ou das primícias, você vai ler lá em Levítico 23 também, que é a festa das colheitas, né? Eles trabalhavam muito com a parte de campo, né? Que é a festa do Pentecostes, uma festa bastante conhecida pelos judeus, tá bom? Terceiro, era a festa do tabernáculo, ou festa das tendas. Você vai ler um pouquinho sobre essa festa lá em Levítico 25. Então, essas são as 3 principais festas históricas que os israelitas comemoravam. Mas eles tinham muitas e muitas outras, tá bom? Então, você vai ver a quantidade, eles tinham festa quase o ano todo. Então, eles sempre estavam em festa. Falei das festas, vamos falar das ofertas. Letra B. As ofertas a Deus foram dadas bem antes da lei de Moisés. E com a lei, as ofertas também passavam a fazer parte da vida dos israelitas. Há 2 princípios básicos quanto à maneira de ofertar: as ofertas voluntárias e as ofertas obrigatórias. Então, em questão de ofertas, muito antes da lei ser dada a Moisés, as ofertas já aconteciam, né? Noé já ofertava, Abraão já fazia suas ofertas, tanto as ofertas voluntárias como aquelas obrigatórias que Deus pedia, né, as ofertas, tá bom? Então, eles já ofertavam, né, além dos dízimos, eles também já faziam algumas ofertas, ok? Letra C, vamos falar dos sacrifícios. Havia sacrifícios de holocaustos, que era o sacrifício e a queima total de animais oferecidos. Os manjares, que eram alimentos preparados e deliciosos, os quais eram queimados apenas uma parte, e o restante era dado aos sacerdotes. Os sacrifícios de ofertas pacíficas, aonde a gordura do gado, ovelhas, cabritos era queimada, o restante do animal era comido pelos sacerdotes e pelo povo e pelos que ofereciam estes sacrifícios. Então você pode preencher aí. Havia sacrifícios de ofertas para diferentes tipos de pecado. Eram sacrifícios diferentes para diferentes tipos de pecado. A gordura era queimada e o resto, em algum caso, queimado fora do acampamento e, em outros casos, comido pelos sacerdotes. Essas ofertas significavam a expiação dos pecados. Você pode ler aí em Levítico 4 até o Levítico 6. Então, os levitas, eles eram responsáveis pelos sacrifícios. A gente viu que existia um tipo de sacrifício para vários tipos de pecados, né? Então, muitas vezes, eles faziam sacrifícios, né? E aí a carne ou a sobra do sacrifício sempre ficava com os sacerdotes. Eles se alimentavam desses sacrifícios também, eram alimentos para eles, além, né, antes eles faziam o sacrifício, depois eles se alimentavam. Então, esse era alguns quesitos sobre os sacrifícios, tá bom? Então, eles eram responsáveis por fazer esses sacrifícios, ok? Então, a gente falou um pouquinho sobre a organização do tabernáculo, dos sacerdotes e das festas que eles realizavam, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar que nós vamos conversar com mais calma sobre cada um desses assuntos. Bom, os próximos assuntos que nós vamos falar está relacionado a essas 3 primeiras passagens que eu preciso que você leia, né, na próxima aula, tá bom? Esses 3 textos de Números são alguns textos nas quais nós vamos trabalhar nas próximas aulas. Nós vamos falar agora sobre a Terra Prometida, né? Vamos falar um pouquinho de como eles conquistaram a terra, né? Então preciso que você leia essas passagens. Depois eu preciso que você leia Jeremias 31:31. Vai falar um pouquinho sobre a troca de alianças. Deus já estava profetizando que haveria essa troca de alianças. E depois eu quero que você leia com calma o texto de Daniel,
capítulo 2, do versículo 1 ao 45. Lá você vai ver Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Ele tem um sonho, mas ninguém consegue interpretar esse sonho. Somente Daniel consegue interpretar esse sonho, né? E você vai ver qual é qual é este sonho que ele estava tendo e o significado desse sonho, né? Então, quero que você leia esse texto de Daniel, se você puder ler umas 2 vezes em versões, se você tiver versões diferentes, para você entender a história, porque daqui a pouco nós vamos chegar no texto de Daniel, tá bom? Então, qualquer outra dúvida que você tiver, qualquer outro comentário que você precisar, se você ficou na dúvida sobre alguma coisa, se você quer comentar alguma coisa que eu falei, fique à vontade, tá bom? Então, fique com Deus e até a próxima aula.